E já está comigo aqui no estúdio a chefe do cartório eleitoral de Campo Mourão, a Sueli Bise. Ô Sueli, boa noite, tudo bem? Boa noite. Ó, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu sei que deve estar uma correria muito grande lá no cartório. Está tudo pronto para as eleições? Tudo pronto, Alessandro. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Foram dias definitivos, né, que a Justiça Eleitoral terminou os treinamentos, encaminhamento das urnas para os locais de votação. Então, estamos em ordem para o dia da eleição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ó, já tem várias mensagens chegando aqui pelo WhatsApp, pelo SMS. Esse ano a gente não ouviu falar nada de lei seca. Vai ter lei seca no estado do Paraná, aqui em Campo Mourão, quando entra em vigor ou não vai ter? Na verdade, é uma resolução da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, é a resolução 271 de 2016, que proíbe a venda e o consumo alcoólico no dia da eleição, das 6 horas da manhã às 18 horas do dia da eleição. Mas está em vigor então? Exatamente. Ela, a partir do dia da eleição, nós não podemos vender nem consumir bebida alcoólica em lugar público. A restrição então é só no domingo, no dia da eleição, das 6 da manhã às 17 horas, é isso? Exatamente, Alessandro. Tá certo. E na verdade, essa é uma regulamentação do artigo 296 do Código Eleitoral. E o Código Eleitoral diz que no dia da eleição não se deve atrapalhar os trabalhos eleitorais. Aí vem é uma norma penal em branco, né? Ou seja, depende de uma regulamentação e vem a resolução e regulamenta. Tá certo. Tá respondendo então, tinha muita gente preocupada com a tal da lei seca aí, né? Aliás, tem até alguns que estão aqui no estúdio, viu? Não vou nem falar quem é, mas ontem eles ficavam impressionando. Vai ter lei seca, não vai ter lei seca? Ah, vamos responder amanhã, né? Ô Sueli, olha só essa pergunta aqui. O cidadão fez o título dele, tal, tudo certinho, agora, título novinho, vai votar pela primeira vez. Mas ele ficou tão empolgado que ele não sabe onde que ele vai votar, ele esqueceu. Como é que ele faz? Tem como consultar isso aí? Tem sim como ele consultar. Nos locais de votação serão disponibilizados cartazes com o número, com as sessões e onde serão localizadas essas sessões e quais locais de votação elas estão localizadas. E também o eleitor pode se dirigir ao Fórum Eleitoral e verificar no próprio Fórum Eleitoral onde ele vota, né? Qual é o seu local de votação, tendo em vista que o título eleitoral não traz ali o local de votação. Ou seja, se ele for no local de votação, vai ter lá uma relação. Pela sessão dele, ele vai dar uma olhadinha lá e vai localizar onde que ele vota, é isso? Exatamente. Em todos os locais de votação de Campo Mourão, nós vamos ter lá as sessões, tanto da 31 quanto da 183, para orientar esse eleitor que desconhece o local de votação. Teve alguma mudança, Sueli? Algum local que já era tradicional de votação que não vai ser mais usado durante as eleições de 2016? Sim, nós tivemos o fechamento de 3 locais de votação aqui em Campo Mourão, né? O Clube 10, o Clube Recreativo 10 de Outubro, o Colégio Estadual e também o Colégio Adventista. Então, esses locais foram remanejados para colégios existentes aos redores. Quem não fez o cadastramento biométrico, né, ou o recadastramento, vai conseguir votar nessa eleição? Aquele eleitor que não fez o recadastramento biométrico e não fez a regularização no período até o fechamento do cadastro, ou seja, até 150 dias antes da eleição, ele não vota. Ou seja, não tem possibilidade de votar. Não, ele está com o seu título cancelado. Tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os 4 candidatos estão aptos a receber voto aqui? Tem alguma restrição, alguma coisa pendente ainda de algum candidato ou não? Nós temos candidatos deferidos e candidatos indeferidos para essa eleição, ou seja, indeferidos com recurso. Mesmo os candidatos, todos eles, né, mesmo aqueles que estão indeferidos com recurso, né, também estão aptos para receber votos. Então, todos os candidatos estão aptos para receber voto na urna. É óbvio, com condição de validade desses votos que estão aí em fase de recurso. Tá certo. Domingo, eleitor pode levar santinho ou colinha para fazer ali para fazer a votação? O eleitor deve levar a sua colinha, né, para poder fazer a votação o mais rápido possível e liberar a urna eletrônica
para o próximo eleitor. Então, embora nós tenhamos ali no local de votação a relação de todos os candidatos, é importante que o eleitor leve o número do seu candidato anotado para que não atrapalhe, inclusive, as filas, né? Ou seja, o candidato, o eleitor que sabe de antemão em quem ele vai votar, provavelmente a escolha dele na urna será mais ágil, mais rápida e a fila fluirá normalmente. Essa eleição é um pouquinho mais simples, né? Porque o eleitor vai eleger só o prefeito e vereador. Qual que é a ordem? Quem que ele vota primeiro, prefeito ou vereador? Ele vota primeiro no vereador e logo na sequência no prefeito. Tá certo. Carro com adesivo de candidato pode ficar estacionado próximo a locais de votação? É uma estratégia de campanha isso ou não? Essa é uma questão... A regra é clara, isso pode, Arnaldo? Essa é uma prática assim, que nós enfrentamos em todas as eleições, né? O eleitor, né, ele pode se manifestar silenciosamente, ele tem o direito de manifestação, inclusive de andar com o seu veículo adesivado no dia da eleição, mas nos locais de votação só é permitido o estacionamento desses carros enquanto ele estiver votando, né? Ele não pode estacionar o carro dele lá no local de votação o dia todo e ficar o dia todo parado ali. O que ele pode fazer é ir votar com o seu veículo, estacionar, votou, né? Foi para casa. Então é essa a orientação da Justiça Eleitoral. E também para que não seja, aliás, foi uma reunião com os juízes eleitorais, doutora Gabriela e doutor Rui, fizeram, aliás, 2 reuniões que fizeram com o Ministério Público, com a polícia e também depois com os partidos políticos, orientando que não se estacione carro adesivado dentro dos locais de votação. Então essa é uma orientação para os fiscais, para os secretários de prédio, para os mesários inclusive, porque no dia ali da eleição é proibido realmente o estacionamento dentro do local de votação. Aos redores, na frente será isolado, os grandes colégios de votação serão feito isolamento na frente do colégio, então não haverá possibilidade ali de estacionamento de veículos adesivados, inclusive os adesivados. Ó, estamos recebendo um monte de mensagem aqui, muitas são as dúvidas. Alessandro, olha a mensagem. Pergunta aí para a Sueli, que é chefe do cartório eleitoral. Quem for detido no dia da eleição, fica detido durante o dia, vai para casa no final da tarde, tá tudo resolvido? Como é que funciona isso aí, Sueli? Depende, né? Se for crime de menor potencial ofensivo, né? Quem serão detidos? Aquelas pessoas que estarão cometendo condutas delituosas. Pode ser crime de menor potencial ofensivo, né? Vão ser encaminhados para o tribunal do júri, aqui de Campo Mourão. Esse ano vai ser no fórum, então. Exatamente, que fica em frente ao fórum eleitoral, fica no fórum estadual. E os crimes que forem realizadas as prisões em flagrante, que redundam no inquérito policial, serão encaminhados realmente para a delegacia de polícia, para a lavratura do inquérito policial. Você vai dar trabalho para o delegado, Sueli? Na verdade, a Justiça Eleitoral não dá trabalho para ninguém, muito pelo contrário. Quem vai dar trabalho é infrator. Muito pelo contrário. Tá certo, tô brincando com a Sueli, porque o doutor Najib já está conosco aqui no estúdio, ele já deu uma olhada ali, falou, vamos trabalhar, fazer o quê, né? E tá lotado lá, né, doutor? Tá feio o troço lá, tá cheio. Já que nós entramos nesse assunto, se o cidadão presenciar algum crime eleitoral, como é que ele deve proceder? Ele deve dar uma de polícia e prender quem está cometendo esse crime? Deve ligar para algum número? Como é que funciona? Vige aí também as regras do processo penal, né? Ou seja, qualquer um do povo pode prender em flagrante delito quem estiver cometendo crime, mas as autoridades policiais devem, né? Tem o dever legal de coibir, na verdade, prender em flagrante quem estiver cometendo um crime, inclusive o eleitoral, né? Então, as regras normais do processo penal para a prática do cometimento do crime. E será encaminhado para, eventualmente, o cidadão que sabe da ocorrência de determinado crime pode procurar o Ministério Público e a delegacia para poder fazer, levar essa notícia do crime. Vai sobrar para o delegado. Já nós vamos falar com ele, como é que está a estrutura para esse domingo aqui para as eleições 2016. Mas deixa eu aproveitar, já que nós estamos falando em crime, o doutor Najib podia até participar já conosco desse bate-papo aqui, viu? Pega o microfone lá para o doutor Najib já, por favor.
Ó, qualquer um pode cometer crime eleitoral ou só o candidato? A pergunta dos nossos eleitores. Quer participar já, doutor? Pega o microfone, por gentileza, lá. E enquanto isso, eu vou lendo algumas mensagens aqui, que tem bastante gente mandando mensagem para nós aqui. Traga para nós o microfone, por gentileza. Ó, aqui é o Vanderlei Boava. Tô ligado, quero ganhar um Vale Sorte hoje, hein? Boa noite, Alessandro. Tudo bem? Aqui é o José Aparecido Campos, do Jardim Santa Cruz. Põe meu nome no sorteio aí, nós estamos ligado na informação. O Alessandro, aqui é a Ana Povidaico. Manda um abraço para todo mundo que tá ligado aí. Põe meu nome no sorteio, não perco um programa. Obrigado, viu, Ana? Alessandro, quero ganhar o Vale Sorte. Estamos com saudade do Léo. Aqui é a Edna, eu já li essa mensagem aqui. Tá bom, Edna? Obrigado pela sua companhia. Sou a Jaira Cesário Martins. Quero participar do sorteio do Vale Sorte. O pessoal quer participar do sorteio do Vale Sorte, da bicicleta, mas vamos bater no papo aqui. Vamos bater no papo, tem bastante pergunta para ser feita ainda para a chefe do cartório eleitoral. Com a biometria, Sueli, o eleitor precisa levar algum documento ou é só levar o dedão lá que está tudo resolvido? Está tudo aqui, a informação, não precisa levar mais nada. Muito pelo contrário também. Precisa levar, sim, documento oficial de identidade com foto. Né? Então, o eleitor, além do título eleitoral, é claro que se ele perdeu o título eleitoral ou não achou o título eleitoral no dia, ele vota sem o título eleitoral. Mas sem um documento de identidade com foto, ele não vota. Importante também, Alessandro, é lembrar que o eleitor que estiver fora do município dele, né, por exemplo, um eleitor de Piabiru, um eleitor de Maringá, que estiver passando aqui por Campo Mourão, ele pode fazer a justificativa eleitoral em qualquer sessão. Né? Mas, para fazer a justificativa, ele necessariamente precisa do número do título eleitoral dele, porque o mesário vai ter que digitar o número desse título para poder justificar o voto desse eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral. Ele não precisa explicar nada, na verdade. Ele está de passagem por aqui, não está lá na cidade onde ele deveria votar. Ele pode passar em qualquer sessão e fazer a justificativa. Exatamente isso. Qualquer eleitor, né? Só que eleitores do município não justifica. Por exemplo, eleitor de Campo Mourão, né? que vota lá no Lar Paraná, está na região central ou lá de Piquirivaí, ele não pode justificar dentro do município. Né? Então, só justifica eleitor que pertence a uma outra cidade, a um outro município e que, porventura, esteja no município no dia da eleição. O Alessandro, pergunta para a Sueli aí. Domingo, eu posso ir com bottom ou com adesivo do candidato para votar? Eu não, é o telespectador que está perguntando. O eleitor, né, ele pode fazer a sua manifestação silenciosa. Né, individual e silenciosa, porque no dia da eleição também é proibida aglomerações de pessoas. Né? Então ele pode sim ir até a sessão com bottoms, com a bandeirinha do candidato dele, né, com adesivo do candidato dele, ele pode fazer essa manifestação silenciosa e individual. Bom, deixa eu convidar o doutor Najib para participar conosco da conversa aqui. Vamos falar dos crimes eleitorais também, nada melhor do que o delegado-chefe, né? Ô, doutor, obrigado, viu? Sei que o senhor está com muito serviço aí, preparativo das eleições, uma série de situações que o senhor acompanha no cotidiano, mas arrumou um tempinho para vir bater um papo conosco. Muito obrigado. É isso, é um prazer estar. Cumprimente aí os nossos telespectadores, fique à vontade, doutor Najib, delegado-chefe aqui de Campo Mourão. É um prazer aqui, Alessandro, estar aqui no seu programa, falando com os nossos cidadãos, especialmente numa data importante, né, ou véspera, um período importantíssimo para a democracia, que, inclusive, faz a gente pensar das possibilidades que a gente pode mudar hoje em dia, que é domingo. Alessandro, domingo vai ser o dia muito importante, porque o cidadão vai ter o maior poder que se pode alcançar, né? A própria doutora Sueli já também deve concordar, que é a sua decisão lá. Por favor, vamos com muita calma, refletir bastante sobre os candidatos, analisar todos os aspectos, porque depois que a gente vota lá, Alessandro, depois que foi e apertou o botãozinho, né? Depois que apertou o botãozinho e confirmou, não adianta depois a gente ficar chorando. Ah, esse candidato era isso, aquele candidato é aquilo. Então, hoje ainda está um dia importante para a gente sentar, refletir bem, ver as mudanças que estão ocorrendo no país de modo geral, né? Até bastante operações acontecendo, tem bastante, hoje em dia tem uma visibilidade maior a questão dos candidatos, se são aí pessoas confiáveis de se votar, se são pessoas que não estão envolvidas em crimes.
ainda que tenha lá o seu direito, lógico, de ter a sua presunção de inocência aí garantido, mas sempre é bom você ver aquelas pessoas enroladas e tal que não conseguem, fazer uma democracia, fazer uma campanha limpa, tem sempre essa, por favor, cidadão, isso na cabeça. E é um prazer estar aqui, especialmente do lado da doutora Sueli, que é nossa escrivã-chefe lá, que ela tira ela já tirou as maiores dúvidas, graças a Deus, jurídicas especialmente. Eu vou falar sobre a questão policialesca da coisa e dúvidas jurídicas, o que pode, o que não pode. Por favor, Alessandro, a Sueli, por favor. Aliás, a doutora Sueli foi minha professora de Direito Eleitoral, ó. Ainda tinha Direito Eleitoral na grade, hein? Faz tempo isso aí. Então, deixa eu reforçar a pergunta aqui para os dois. Qualquer um pode cometer um crime eleitoral ou só um candidato? Não, lógico que o crime qualquer um pode cometer, não tenha dúvida alguma. O mais importante é assim, a gente tem que lembrar que às vezes você acha que aquele período, nesse período, né, doutor, nesse período que está ali, de repente fazendo algo que seria só uma manifestação, como a questão dos santinhos, a questão da boca de urna, a questão de atrapalhar e se manifestar de forma barulhenta no dia, essas outras questões de dar carona para as pessoas votarem, essa questão de uma cesta básica ou de uma combustível, isso com certeza é crime. Quem tiver envolvido, né, doutora, quem tiver envolvido nesse tipo de atividade será preso e responderá, quero afirmar, como se fosse um preso comum. Aquelas infrações de menor potencial ofensivo, as menorzinhas, como a doutora Sueli falou, ficarão lá no fórum, provavelmente o dia inteiro lá enquanto cumpre. Os crimes mais graves vai lá para a 16ª Subdivisão Policial, dividir o espaço com as poucos detentos que nós temos lá na nossa Tem espaço lá, doutor? Então, não tem, mas nós vamos ter que dar um jeitinho. Então, vamos ter muita atenção, né, doutor, nesse dia, prestar muita atenção. Ah, mas eu só estava lá. Não tem desculpa de dizer que não sabia, Alessandro. Não tem, certo? Não tem. Se for pego, e nós vamos estar fiscalizando, infelizmente irá para a cadeia como um bandido normal, como um ladrão, no sentido lato, por favor, como um criminoso, até porque é de fato crime eleitoral. Exatamente. Também deve-se tomar cuidado com o transporte irregular de eleitor. No dia, transporte de eleitor gratuito é feito pela Justiça Eleitoral. Então, nós temos um quadro geral de percurso, divulgado pela Justiça Eleitoral, que fará o transporte gratuito dos eleitores. Por quê? O voto ele é obrigatório. Se o voto é obrigatório, o eleitor não tem a desculpa de não se deslocar, de não poder se deslocar da sua residência até o local de votação. Então, por isso, para aqueles eleitores que moram em localidades distantes da sua da sua sessão eleitoral, a ele é concedido o transporte gratuito. Então, nós temos lá, para aqueles eleitores que moram nessas localidades, nós temos um quadro geral de percurso dos ônibus e que a própria Justiça Eleitoral requisita para fazer esse transporte. Então, é vedado o transporte gratuito de eleitor com fins de captação de votos. Não tem candidato bonzinho, não. Vou levar o eleitor ali porque eu sou bonzinho. Não tem esse negócio. Não tem interpretação, doutor. Levou o eleitor, caracterizou o transporte do eleitor, vai responder. Bom, para quem está em casa, entender um pouquinho, estava dando uma olhada aqui, ó, no Código Eleitoral, compra de votos pode dar uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e pagamento de 15 dias multa. É pesado, né, doutor? 1 a 4 anos de cadeia. E alguns desses crimes, né, principais, especialmente esse que corrompe de modo geral a questão do eleitor ou estimula dando uma contraprestação de qualquer forma, é um crime pesado, vai para nosso hotel lá e, além disso, pode vir até prejudicar na sequência o próprio candidato. Né, se houver a conexão da questão do crime. Então, temos que ter muito cuidado. E, Alessandro, nós vamos estar muito atentos nesse sentido, nós vamos estar com várias equipes na rua, já estamos com alguns levantamentos nesse sentido, prestando atenção especialmente nessa parte da questão de votos, da questão de aquele comérciozinho que está lá anotando o nomezinho lá das pessoas para poder ganhar um dinheirinho no dia lá e votar. A gente está bem atento nessa situação e eu rogo que as pessoas que por acaso estejam pensando em algo nesse sentido, não o façam.
Porque depois que for pra cana lá, pra cadeia, não adianta reclamar. Não adianta chorar. E os reflexos criminais, civis, administrativos, né, eleitorais, tudo que vai... A sanção é grande. Além desse crime que você está falando aí, tem a questão da multa. E sem falar a questão moral. Sim. E também, não, mas então, por favor, vamos ser limpos de todas as formas dessa eleição. Sem contar também, né, doutor, que aquele candidato que for pego transportando o eleitor e tudo mais, pode ter uma condenação criminal e isso pode implicar, inclusive, no próprio mandato, na própria cassação de mandato desse candidato, que, caso venha a ser eleito. Então, todo cuidado é pouco no dia da eleição. Então, como bem disse o delegado, né, é importante que façamos uma eleição limpa, né, ou seja, observando as regras legais. Ó, tá chegando pergunta aqui, eu acredito que seja para a Sueli. O telespectador tá falando, eu não largo meu celular por nada. Por que tem esse negócio que eu não posso ir com o celular na urna? Diz que não larga, é um iPhone novinho, vai largar? Então, infelizmente, no dia da eleição, ele vai ter que largar o celular para a própria segurança desse eleitor, né? Então, o sigilo do voto deve ser resguardado para a própria segurança do eleitor, né? Então, só ele deve saber em quem ele votou. Então, por isso que ele não pode se dirigir com o celular ligado para a urna eletrônica. Então, no dia da eleição, ele vai ter que guardar esse celular. Ô, Sueli, mais uma pergunta aqui, acredito que seja para você. A partir de hoje, o que pode, o que não pode na campanha? Essas campanhas por redes sociais aí, ainda pode? Pode pedir voto pelo WhatsApp, Facebook e outras coisas a mais? Nós temos uma resolução que disciplina, né? A resolução da propaganda eleitoral está disponível lá no site da Justiça Eleitoral e tem todas as regras, o que pode, o que não pode, inclusive no dia da eleição, qual o tempo de propaganda, até quando vai a propaganda regular, né? No dia da eleição, o que pode, o que não pode, tem tudo na resolução. Basta o eleitor acessar o site do www.tse-jus.br, desculpe aí, fica tranquilo. Me confundiu o site do TSE, e acessar essas resoluções e essa legislação específica que fala sobre a propaganda eleitoral e o que pode e o que não pode. Então lá o eleitor tem todas as informações que lhe interessa no dia da eleição. Até porque, doutor, são vários detalhes, vários crimes, e tal acesso, né? Exatamente. A pessoa não pode depois falar que não sabia, né? Então tem que olhar lá, porque são vários aspectos, né? A questão eleitoral e tal, mas é importante a pessoa verificar lá para não cometer depois uma irregularidade ou um crime no dia das eleições, até os dias das eleições. Tem uma pergunta aqui, eu acho que é de um candidato a vereador, eu acho que mais certo seria para o doutor Najib. Ô Alessandro, tá um tal de um falar do outro no Facebook, e o que caracteriza crime contra a honra nesse caso aí? Como é que a gente faz para denunciar? Pode denunciar isso na delegacia? Pode denunciar, lógico, deve denunciar, e a gente já está com alguns procedimentos nesse sentido. Nós temos que cuidar que tem a questão, que são crimes também, né, doutor? A questão de calúnia, injúria, não pode desrespeitar ou jogar, inclusive, que tem acontecido, é você jogar fatos inverídicos, que se sabe inverídico por óbvio, só aquele para ver se vai desmoralizar de alguma forma o outro candidato, isso aí vai tramitando a investigação e depois terá as suas sanções. Pode e deve procurar a delegacia e a gente fará aí os procedimentos necessários nesse sentido. Tem que fazer uma ata notarial, doutor, porque de repente o cara põe lá um comentário no Facebook, aí você vai para a delegacia, o cara tira, já não tem mais a prova. Tem que ir no cartório, fazer uma ata notarial. O que o senhor recomenda nesses casos? O importante é você realmente materializar essa questão, você imprimir. Você pega aquela parte do Facebook isso e imprime. É um botão, você aperta ali e vai imprimir até para poder registrar que daquele dia, né, daquela forma foi feita a injúria, ou a calúnia ou a difamação. Bem lembrado, é a parte para a gente poder tocar o negócio com mais firmeza, porque se faltar materialidade, depois fica difícil comprovar. E é isso aí, imprimir, depois pode apagar à vontade. Agora imprimiu ali e registrou, já tem vários procedimentos andando na delegacia nesse sentido. E em razão da eleição, doutor? Em razão da eleição. Agora,
dessa semana, daí dessa semana e semana tá passada, tem alguns boletins de ocorrência nesse sentido, mas que está tendo o seu caminhamento lá e depois virá aí as suas sanções, né? Quando nós terminarmos os procedimentos. Ó, o outro está dizendo aqui, ó, Alessandro, na eleição passada, eu fui votar, cheguei lá, faltava gente para trabalhar. Me convocaram para trabalhar. Eu posso rejeitar o convite, falar, ó, obrigado pelo convite, mas eu não posso. Como é que funciona isso aí, Sueli? Na verdade, não é um convite, né? É uma convocação. Né? É uma convocação. Então, o presidente, né, da sessão, ele está orientado, ou seja, aqueles mesários que foram treinados pela Justiça Eleitoral estão convocados regularmente, que estiverem na sessão, eles estão autorizados pela Justiça Eleitoral a convocar o primeiro da fila que tiver condições para ser mesário, ou seja, maior de 18 anos, que seja o voto obrigatório, por exemplo, acima de 70 anos o voto é facultativo, então esse não vai ser convocado para ser mesário, né? A menos que ele queira, ele se disponibilize, ou seja, a pessoa deve saber ler e saber escrever, né? Então tem alguns requisitos ali, tem que ter condições mínimas para poder gerenciar ali o dia da eleição também, né? Porque o mesário, ele é uma figura indispensável à Justiça Eleitoral e sem o mesário as eleições não acontecem, né? Então é uma atividade relevante, tão relevante que cada dia de convocação do mesário para a Justiça Eleitoral é concedido a ele 2 dias de descanso no seu trabalho. É legislação, inclusive nós temos aí várias reclamações dos patrões, mas porque às vezes não concede os 2 dias, inclusive para o treinamento. É isso, Alessandro, olha só, essa é uma informação importante para os empresários e para a sociedade de forma geral. Aquele mesário que foi convocado para ir à Justiça Eleitoral, a simples convocação dele por 2 horas lá, ou 3 horas, tanto que ele permaneceu na Justiça Eleitoral, e os treinamentos têm sido bem longos até, porque a gente faz um treinamento teórico, inclusive um treinamento prático também na urna eletrônica, em razão da relevância desse trabalho, ele também tem esses 2 dias pelo treinamento, ou seja, ele vai ter aí pelo menos o mesário que foi no treinamento e que vai no dia da eleição, ele tem 4 dias de descanso garantido no seu trabalho pela Justiça Eleitoral. Ó, recusar ou abandonar o serviço eleitoral é crime eleitoral também, né, Sueli? Exato. E sujeita o eleitor, né, aliás, esse mesário que não aceitou o convite, não aceitou a convocação da Justiça Eleitoral, aliás, que se recusou ao trabalho eleitoral ali na fila, ele já vai estar cientificado pelo próprio presidente da mesa, né, que será autuado contra ele um processo, né, e ele vai responder perante o juiz eleitoral, que pode aplicar ao final uma multa eleitoral a ser fixado, inclusive com valor elevado, né, de até 10 vezes de acordo com o caso concreto. Ó, tem mais 2 perguntas aqui para eu fechar o bate-papo com a Sueli, aí nós vamos ficar com o delegado para falar da questão criminal aí, dos crimes contra o patrimônio, enfim, vamos falar só de crime daí. O Alessandro pergunta para a doutora Sueli, pode carreata ainda? Ainda é permitido carreata? Ainda é permitido carreata, né? Ainda é permitido carreata. Salvo engano, amanhã acho que teremos carreata na cidade, né? Temos notícias que teremos carreatas na cidade. Bom, depois o doutor Najib vai falar das recomendações também para aquele que foi eleito. Nós temos 4 candidatos aqui em Camorão, somente um vai comemorar. Mas tem que comemorar com moderação, né, doutor? Tenha dúvida alguma. Lembrar disso aí também, além da responsabilidade nossa até o dia da votação, até o dia da escolha, até que a gente possa fazer a melhor escolha, também aqueles que de repente ficaram tristes porque não foi o seu candidato que foi escolhido, ou o próprio candidato e seus familiares, assim como os que venceram, né, os que foram vitoriosos, vamos com muita calma comemorar de forma pacífica, de forma segura, de forma que não vá prejudicar os outros, porque senão a comemoração quer pela tristeza ou lá o desabafo, ou quer a comemoração de fato por alegria por ter ganho a eleição, pode virar caso de polícia e ser processado e ser levado à delegacia, enfim, responder no momento até que seria de alegria, ter mais este desgaste, ou que perdeu ter mais esse desgaste, as pessoas tristes nesse sentido, lá com relação à justiça criminal.
Bom, para fechar o bate-papo com a Sueli, tem um candidato perguntando aqui, ó. A orientação que eu tenho é que eu posso estar fiscalizando os locais de votação no domingo. Procede isso aí? Confirma para ele, Sueli. A resolução diz, né, que o candidato, os partidos políticos, as coligações e os fiscais, né, os delegados, os fiscais, eles podem fiscalizar a eleição no dia. Né? A orientação é que o candidato que ele tenha assim, um certo cuidado, uma certa cautela, que de repente isso pode configurar boca de urna. Então isso foi tratado, inclusive com os partidos, as coligações, numa reunião feita com os juízes eleitorais, com os promotores. Acho que, não sei se fizemos uma reunião também e falamos sobre esse aspecto. Então é importante que o candidato tenha muita cautela no dia da eleição, não é? Porque às vezes a simples passagem dele ali, a presença dele no local de votação pode ali configurar uma boca de urna. Não é? Sempre lembrando que para fiscalizar a eleição, não é? Aliás, quem fiscaliza a eleição, até o crachá do fiscal tem padronização, ele não pode ter número do partido, ele só deve ter ali o que a resolução diz. Né? A resolução tem até o tamanho correto do crachá, o nome da coligação ou as siglas do partido, não pode fazer referência a número até mesmo, porque configuraria pedido de voto. Né? Pedido de voto, e pedido de voto no dia da eleição é boca de urna, e boca de urna nós sabemos que é crime no dia da eleição. Uma outra conduta também que, aliás, nós fizemos uma reunião com a Polícia Militar, com os delegados de polícia, a respeito do derrame do Santinho no dia anterior. Né? Então, houve uma manifestação do próprio Dr. Rui Antônio Cruz, falando que aquele candidato que jogue, que suja a cidade, que não merece voto do eleitor. Né? Então, inclusive, ele comete, além de crime eleitoral, ele comete crime ambiental. Que é mais pesado, inclusive. Exatamente, que comete crime ambiental. E deixa a cidade feia, a cidade suja. Né? Então, os cidadãos eles não são obrigados a conviver com essas infrações. Né? Ou seja, acho que é de interesse de toda a comunidade coibir isso. Inclusive, foi sugerido pelo Ministério Público e pelos juízes eleitorais a entrega do restante de material, né, a partir das 18 horas, para a Promotoria de Justiça, porque eles não vão poder, depois de um determinado horário do sábado, fazer a distribuição de propaganda eleitoral. Então, essa propaganda excedente, para que não fosse objeto depois de derrame pelas ruas da cidade, que fosse entregue no Ministério Público, né, que fosse entregue para poder evitar esses problemas no dia anterior à eleição. Inclusive, complementando o que a doutora falou, nós vamos autuar em flagrante as pessoas que jogarem lá, o que for pego, questão de jogar o Santinho, nós vamos autuar por crime ambiental também. Além desse crime eleitoral, que é um pouco mais leve, digamos assim, será autuado por crime ambiental, que apenas, se não me falha a memória, é até 4 anos. Além da soma da outra pena, que eu acho que são 2 anos, se não me falha a memória. E nós vamos estar monitorando isso aí, a Polícia Militar, a Polícia Civil, monitorando isso daí. Né? Fazendo toda essa rotina, enfim, fazendo essas blitz. Então, muito cuidado, senhores, com essa questão de sujar as nossas ruas. Além do que a doutora Sueli bem falou, a questão de não ser confiável, né? Um cara que não cuida nem da própria cidade, imagina depois de eleito, quando em suas atividades aí de política. Tá certo, eu tenho que fazer um intervalo aqui, aliás, já passei do horário. Mas eu quero agradecer a Sueli. Doutor Agito, o senhor pode ficar mais um pouquinho para a gente falar dos crimes contra o patrimônio? Sim. Sueli, obrigado, viu? Obrigado por ter vindo aí. A Justiça Eleitoral agradece. Muito obrigado. Alguma recomendação a mais que nós falamos aqui para os eleitores para domingo? Importante para o eleitor, né? Aliás, muito bem lembrado, a recomendação para o eleitor que compareça às urnas, né? Que vote consciente no seu candidato. E importante, lembrando que nós vamos ter pela primeira vez a identificação biométrica. E para identificar o eleitor na urna, é necessário que ele vá, né, com as mãos, né, sem cremes. Né? Então, o eleitor no dia não vai poder passar creme na mão. Né? Por quê? Se ele passar creme, vai dificultar
a identificação dele na urna eleitoral. Então é importante, às vezes, até chegar no local de votação, ir ao banheiro, lavar bem a mão. Às vezes não passou creme na mão, Alessandro, mas passou no cabelo. Passou a mão no cabelo, já vai dificultar também a identificação desse eleitor na urna. E é importante que ele vai ser proibido de votar? Ele não vai ser proibido de votar, porque o mesário vai poder fazer a identificação do modo tradicional. É claro que ele vai levar o documento de identidade com foto e vai assinar o caderno de votação nesse caso. E o mesário vai liberar com a própria digital do mesário, nesse caso que não consiga fazer identificação. Mas se nós temos um cadastro atualizado e temos aí a nova tecnologia da urna biométrica, vamos utilizar essa tecnologia e fazer com que ela funcione para a própria segurança do eleitor. Tá? Então vamos aí de mãos bem higienizadas e sem cremes no dia da eleição. Valeu, Sueli. Obrigado. Bom trabalho, ó. Espero que seja tudo tranquilo nesse domingo aí. Na segunda a gente conversa, fazer uma avaliação aí, tá? Muito bem. A gente espera também que tudo dê certo. Então, para o eleitor, uma boa eleição e conversamos depois. Tá certo.